Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Lima, missionária, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de caminhada aos propósitos de Deus para sua vida, para edificar a sua fé e o seu espírito, fortalecendo você em Deus através da leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22, versículo 43, que fala assim: Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. O que é aqui? Asa, Josafá, era rei de Judá. Josafá seguiu os pais dele, que era o Asa. O que Asa fez? Asa foi um reinado que priorizou o Senhor. Ok? Porém, Josafá ele fez a mesma coisa que o pai dele fez. Mas ele deixou os altares pagãos construídos, ou seja, ele não destruiu os altares pagãos. Então, pode-se dizer aqui que por mais que Josafá tenha feito a vontade de Deus, ele ainda tinha, vamos voltar. Pode-se dizer que, como Asa tinha, era devoto ao Senhor e obediente a Deus, ok? Por mais que ele tenha sido ali com um Senhor, obediente a Deus, ele deixou construído os altares que servia a Baal e a Jezebel, ok? Que servia a Baal. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se a gente parar para analisar a história, existia uma devoção de Josafá a Deus, ou seja, existia uma obediência de Josafá a Deus, ok? Porém, pelo fato dele não ter destruído os altares que foi construído para Baal, ele, como rei, ok? Ele tinha esse poder como rei, mas ele como rei deixou em pé lá os altares. Ele teve um reinado pela metade, ele não teve uma totalidade de Deus, entende? Ou seja, se ele como rei poderia destruir os altares que foi feito para Baal, para adoração e veneração de outros deuses, sacrifícios de outros deuses, e ele não destruiu, quer dizer que de um certo modo ele estava conivente com aquela situação ali. Ou seja, ele fechou os olhos para a situação, ok? E sem ele perceber, entre aspas, vamos colocar dessa forma, ele dividiu o povo. Porque se ele tivesse destruído os altares que foi feito para Baal, o povo só teria uma única alternativa, que era adorar o Senhor. E ele, como governante ali daquele povo de Judá, ok? Ele estaria levando o povo de Deus para o bom caminho, se ele tivesse destruído os altares. Mas ele não destruiu os altares, ele deixou os altares ali. Então, ou seja, ele fez vista grossa para os altares. Então, o que aconteceu com o povo de Judá? O povo de Judá ainda continuava dividido. Ou seja, tinha uma parte do povo que ia adorar a Baal, fazer sacrifícios e queimar incenso para Baal, e tinha metade do povo que seguia o que Josafá falava, ou seja, que estaria de acordo com a vontade de Deus. Entende? E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Primeiro, você cristão que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você reconheceu que Jesus é Filho de Deus, você, cristão, tem uma identidade. E que isso quer dizer? Que Deus reconhece você como filho. Então, a partir do momento que você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você reconhece que Jesus é Filho de Deus, a Bíblia nos afirma isso, que somos filhos de Deus, reconhecido por Deus. Então, a partir do momento que você tem uma identidade de filho de Deus, você deixou de ser qualquer pessoa. Vamos botar dessa forma, de uma forma mais clara para você entender. Como você tem a identidade de Deus,
como filho de Deus, ok? Você deve andar em alinhamento com o Senhor. Entende? Porque uma vez que você é filho, você precisa fazer o que Deus quer que você faça. Você precisa ser obediente ao Senhor. Porque é como se você tivesse, se você não andar em obediência ao Senhor, é como se você estivesse jogando fora a sua identidade. Entende? A oração de reconhecimento não é uma mera formalidade. É uma quebra de aliança com o seu passado, com o inferno que você era devoto, ok? Você quebra a aliança com o inferno. E você faz uma aliança com Deus. Então você deixa de ser a velha criatura e você passa a ser transformado para ser a nova criatura. Você vem com resquícios da sua velha criatura do pecador, ok? Os resquícios seriam as consequências das suas escolhas que você fez lá atrás. E você passa a buscar a presença de Deus na nova criatura, a aliança que você fez com o Senhor, para ganhar a identidade de filho, para poder viver, ser tratado, para viver os planos de Deus para sua vida. Entende? Então, o que acontece aqui? Deus o quer honrando o nome dele. Deus quer que você honre o nome dele, mediante a identidade que você tem, para você viver os propósitos que ele tem para sua vida. Entende? Porque uma vez que você é filho de Deus, você tem obrigações a cumprir. Ok? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui também? Deus não quer que você se adeque ao mundo. Você, pelo fato de ser filho de Deus, você carrega uma identidade. Não é você que tem que se adequar ao mundo com as como que eu vou falar? Com as rotinas do mundo, com os costumes mundanos. Não é você que se adequa aos costumes mundanos. O fato de você ser filho e você ter uma identidade, você não se adequa ao mundo. Você se adequa a Deus e anda contra o fluxo do mundo. Por quê? Porque você passou a ser exemplo de Cristo na Terra. Entende? Então você tem que fazer jus à identidade que você carrega como filho de Deus, reconhecido por Ele. Entende? Então a gente não anda a favor do mundo. A gente anda contra o fluxo do mundo. O que isso quer dizer na prática? Não tem como você sair do mundo e ficar flutuando no meio do caminho para poder não servir ao mundo, ok? Porém, o que você precisa fazer? Você convive sem se relacionar com intimidade. Vamos botar dessa forma para você entender. Entende? A gente convive com o mundo, mas a gente não se deixa influenciar por ele. Porque a partir do momento que você está se deixando influenciar pelos costumes mundanos, é como se você estivesse adorando outros deuses. Entende? E você que tem identidade, carrega a identidade de filho de Deus, reconhecido por Ele, você veio para fazer a diferença no meio do povo. Você não veio para andar no meio do povo. Você veio para ser exemplo de Deus, resgatar vidas, ser instrumento e não se adequar aos costumes mundanos. Vocês conseguem entender essa diferença? O que a identidade faz conosco? A responsabilidade que nós temos mediante a outras vidas e mediante ao reino, que a partir do momento que a gente ganha uma identidade, Deus cobra de nós como filho. Entende? Ele cobrava de Jesus quando estava na terra. E Jesus tinha com ele toda uma devoção e um cuidado e uma intimidade com Deus. Então precisamos seguir o exemplo de Jesus. A gente não pode se deixar influenciar por costumes mundanos e querer viver as promessas de Deus para a nossa vida e os propósitos.
Não tem como. Você precisa afirmar dentro de você a identidade que você carrega, quem você é em Deus, entende? Andar contra o fluxo do mundo, mostrar o caminho, mostrar o que Deus quer para cada uma das pessoas que te cercam, que faz parte da sua vida de um certo modo, mas você não pode se deixar influenciar pelo meio. A sua influência precisa ser a presença de Deus. A sua influência precisa ser o carinho, o amor e o desenvolvimento do seu relacionamento com o Senhor, não o mundo. É o que a palavra nos ensina. Deus andava no meio dos pecadores. Deus não andava com os pecadores. É a mesma coisa você. Você anda no meio da sociedade. Você participa da sociedade. Mas você não vive a sociedade. Entende? Você não vive o meio. Ou seja, o costume que eles têm não é para você fazer. Porque a partir do momento que você faz igual, você está afirmando que você está voltando para o mundo, vamos colocar dessa forma. Deus quer te usar como instrumento. Então não se doe para Deus pela metade, igual Josafá fez aqui. Josafá fechou os olhos para os altares que foi construído para Baal, servia a Deus, era fiel a Deus, tinha devoção com Deus, mas uma parte dele anulou os altares que estavam construídos. Só que Josafá era rei, e o rei é líder, e a liderança as pessoas seguem. Então, na cabeça da pessoa lá, quando foi governado por Josafá, pensou, se Josafá, que é rei, devoto ao Senhor, não tirou o altar que eu estou adorando Baal, é porque eu posso adorar Baal. E cria-se uma divisão. Então, a partir do momento que você é exemplo, você tem que ser exemplo por um todo. E não pela metade. Então, não sirva a Baal, não sirva a Jezabel, não sirva a oposição. Não feche os olhos para a oposição. Porque eles estão ao nosso redor, eles fazem parte da nossa vida. Porém, você como filho de Deus, que tem uma identidade, ok, em Cristo, você não pode ser conivente com isso. Você precisa aprender a falar mais não. Não posso, não quero, não vou. E colocar limites. Porque senão você vai estar entrando em situações, se comprometendo com situações e pessoas que não é para se comprometer e vai estar entristecendo o coração de Deus sobre você. Ou seja, você vai ser exortado por falta de posicionamento teu que você não consegue falar não. Entende? Então você precisa se policiar mais e não fazer parte das coisas que não é para você se fazer. E se atentar a isso, porque o inferno ele é muito sutil. Então ele vai trazer situações e pessoas e lugares para você que apetecem os seus olhos e a sua vaidade. E você sem perceber, você pode estar entrando numa armadilha que o inferno fez para você entrar, para te tirar dos caminhos do Senhor, que às vezes aparentemente é inocente, ok? E você sem estar com o seu lado espiritual fortalecido, você acaba caindo. Então lembre-se sempre disso. Você tem uma identidade em Deus. Então não tem porquê você andar como todo mundo anda. Você tem que andar contra o fluxo do mundo. Entende? E tem um detalhe aqui importante. Enquanto você continuar na dúvida, ok? Porque de um certo modo isso gera uma dúvida na gente. Então, enquanto você continuar na dúvida, Deus vai começar a tirar de você o que Ele trouxe para sua vida. Então, quando a gente anda em desobediência a Deus, Deus fecha as portas. Deus não quer que você fique com as portas fechadas. Ele quer abrir as portas para você viver os propósitos dele. Então, começa a entrar embaixo da autoridade de Deus e ser obediente ao Senhor, para as portas voltarem a se abrir e para você viver os propósitos de Deus para sua vida. Ok? Não faça vista grossa para Baal. Acabe com Baal da sua vida. Siga mediante a Deus, priorizando a Ele, para Ele trazer de volta para a sua vida tudo que pertence a você. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.